Pessoal, nossa aula de hoje é sobre um tema que aparece em todas as provas de concurso. Vou falar com você sobre poder constituinte e as suas classificações. Primeira coisa que você tem que entender, olha o nome, poder constituinte, está ligado ao poder de criar uma nova Constituição. Quando a gente fala de Constituição, eu estou falando de uma lei máxima de uma dada sociedade. A Constituição, gente, é ela que constitui o Estado. Isso tem que ficar na sua cabeça. Por quê? A Constituição, como lei máxima de uma dada sociedade, estabelece os poderes do Estado, a estrutura do Estado, os limites dos poderes do Estado. Tudo isso está na Constituição. Por isso que eu costumo falar que é a Constituição que constitui o Estado. É a lei máxima de uma dada sociedade que vai estabelecer a estrutura, os fundamentos, os objetivos, os poderes do Estado e os limites desse poder, que são os direitos e garantias dos cidadãos. Dito isso, entendido o que é a Constituição, eu quero falar com você sobre poder constituinte. O poder constituinte é o poder de criar ou modificar a Constituição. Por isso que a gente fala de suas classificações. Poder constituinte originário é o poder de originar uma nova Constituição. Poder constituinte derivado. Derivado, ele deriva da própria Constituição e ele pode ser um poder constituinte derivado reformador, derivado revisor. Calma que eu vou te explicar tudo isso. Por ora, entenda que a Constituição, a ordem máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado. Prof, de onde vem o poder do Estado? Pois então, gente, tá aqui em verdinho, vocês já sabem, né? Todo o livro é colorido, mostrando o que é mais cobrado. Tá aqui em verdinho porque essa frase responde a mais de 100 questões de prova. Terminou de ler o conteúdo dessa página, aproxima o celular do QR Code de questões e já responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Vamos falar então quem que é o titular do poder do Estado. De onde que o Estado ganha tanto poder? Galera, todo o poder do Estado emana do povo. Somos nós, o povo, que conferimos ao Estado poder. Poder para quê? Para governar o povo que está naquele território. O Estado é formado por 3 elementos constitutivos: governo, povo e território. O Estado governa quem? O povo que está em um determinado território. E como é que o Estado tem tanto poder? Todo o poder do Estado vem do povo. É o povo que confere ao Estado poder. Essa é a lógica. Dito isso, vamos entender um pouquinho sobre poder constituinte originário. Gente, poder constituinte originário, tá aqui, olha, destacado em vermelhinho para vocês a definição dele, porque essa definição responde a mais de 300 questões de prova. Eu já te mostro, através das cores, o que é mais cobrado. Tudo que está em verde responde a até 100 questões, o que está em amarelo até 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Eu já te mostro o que é mais cobrado. Poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. Originário, de estabelecer uma nova ordem máxima. Quando a gente fala de poder de criar uma nova Constituição, eu estou falando de um poder que é ilimitado, gente. Um poder inicial, que não sofre nenhum tipo de limitação. Como assim? Digamos que hoje no Brasil vai acontecer uma grande revolução ou devido a uma grande pressão popular, existe essa necessidade de criação de uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai estabelecer uma nova lei máxima para o país. Ela precisa obedecer normas infraconstitucionais? Essa nova Constituição precisa obedecer ou respeitar alguma outra lei que já foi elaborada? Não. Essa nova Constituição não precisa respeitar nenhuma lei que já foi posta. Por quê? Eu estou criando uma nova Constituição, uma nova lei máxima que muda tudo. Então, o poder de criar uma nova Constituição, o poder constituinte originário, é um poder ilimitado. É um poder que não encontra limites em nenhuma outra lei. Por quê? Como está criando uma nova ordem, esse poder não precisa necessariamente respeitar nenhuma lei que já foi posta. Entendeu essa lógica? Então, o poder constituinte originário é um poder ilimitado. Não encontra nenhum tipo de limite, porque eu estou estabelecendo uma nova lei máxima. Só que a doutrina majoritária, ela entende que
Se porventura for criada uma nova Constituição no Brasil, essa nova Constituição vai estabelecer uma nova lei máxima. Não vai precisar necessariamente respeitar nenhuma lei que já foi posta. Tudo bem. Só que essa nova Constituição não pode abolir direitos como direito de dignidade, não pode abolir direitos centrais do ser humano. Ou seja, a doutrina minoritária, ela entende que essa nova Constituição, ela tem sim alguns limites que estão ligados a direitos e garantias dos cidadãos que têm o quê? Um caráter muito importante, um caráter central numa sociedade. Ou seja, para a doutrina minoritária, uma nova Constituição não poderia abolir direitos e garantias fundamentais que decorrem de um processo histórico de conquista. Só que essa é a doutrina minoritária. A doutrina majoritária, para uma prova fechada, para uma questão fechada, entende que o poder constituinte originário, que é o poder de criar uma nova Constituição, é um poder ilimitado. Não encontra nenhum tipo de limitação. Ele é um poder inicial, ilimitado, de criar uma nova ordem na Constituição. Então, gente, esse é o conceito de poder constituinte originário. Lembre-se das cores. Tudo que está em vermelhinho é o que é mais cobrado. Esse capítulo, gente, é ensinado em poucas páginas que respondem a todas as questões de prova, todas. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Então fica tranquilo. Começou a estudar? Dá uma olhada no que é mais cobrado. Assiste a videoaula que explica o conteúdo desse capítulo. Depois, a leitura é onde está o detalhe. Todas as partes em verde respondem a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Assim, você acabou de ler aquela página, já entende como que a banca cobra aquele conteúdo, já aplica o conhecimento na hora. E todas as milhares de questões, todas as questões de prova dos últimos 11 anos estão encaixadas nesse material. São mais de 30 mil questões, todas comentadas. Então, você terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página, questões comentadas. Você resolve e tem um comentário da professora, beleza? Então, primeiro ponto, poder constituinte originário. É um poder de criar uma nova Constituição ilimitado, inicial, correto? Lembre-se da posição da corrente minoritária, mas a corrente majoritária entende que esse é um poder que não encontra nenhum tipo de limitação. Beleza. Poder constituinte derivado. Olha o nome, gente. Poder constituinte derivado é aquele que deriva da própria Constituição. Então, a gente fala que esse é um poder secundário, porque ele deriva da própria Constituição. Esse poder constituinte derivado, ele pode ser um poder constituinte derivado reformador, que vai reformar a Constituição, poder constituinte derivado revisor e poder constituinte derivado decorrente. Vamos entender. Poder constituinte derivado reformador. Eu estou falando da reforma, da modificação do texto constitucional. Prof, como é que acontece a modificação do texto constitucional? Qual que é o processo para modificar a Constituição? Para modificar o texto constitucional, gente, eu preciso editar uma emenda constitucional. A emenda constitucional é o procedimento que a própria Constituição estabelece para modificar o texto da própria Constituição. Como é que funciona? Isso está lá no artigo 60 da Constituição Federal. Prof, como é que funciona o processo de edição de uma emenda? Primeiro, gente, para modificar a Constituição não pode ser qualquer pessoa, não. Aqueles legitimados a apresentarem uma proposta de emenda constitucional são uma PEC, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o Presidente da República e mais da metade das assembleias estaduais e das assembleias legislativas, com a manifestação de maioria simples de cada uma delas, 50% mais um. Esses são os legitimados, quem tem legitimidade para apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Então, não é qualquer um que pode modificar a Constituição. Somente esses legitimados poderão apresentar propostas de emenda constitucional. Quem são eles mesmo? 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado, Presidente da República e
mais da metade das assembleias legislativas, sendo que em cada assembleia legislativa tivemos aí a votação de maioria simples relativa àquela proposta, né? Maioria simples, 50% mais um de cada assembleia dos estados. Esses são os legitimados, beleza. Uma vez elaborada essa proposta de emenda constitucional, ela vai ser encaminhada para uma comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que vai fazer uma análise. E essa análise vai analisar tanto os requisitos formais quanto os requisitos materiais. É um juízo de admissibilidade. Essa proposta, ela é admissível? Como assim, prof? Requisitos formais. Ela foi apresentada por quem tem legitimidade para apresentá-la? Essa proposta, ela seguiu as regras estabelecidas na própria Constituição? Esses são os requisitos formais, que serão analisados por essa comissão. Sim, e requisitos materiais? Essa proposta de emenda constitucional, ela está ferindo alguma cláusula pétrea? Cláusula pétrea são aquelas que não podem ser modificadas por emenda constitucional? Ela está ferindo ou não? Ela está respeitando ou não? Tudo isso é analisado por essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Beleza. Feito esse juízo de admissibilidade por essa comissão, essa proposta de emenda constitucional é encaminhada para uma outra comissão que vai analisar o conteúdo e quais são os impactos dessa proposta de emenda constitucional. Feito essa análise, feita porventura uma revisão, caso seja necessário no texto da PEC, a PEC vai ser encaminhada para votação. E a votação ela tem que respeitar um quórum qualificado. Sabia, gente? A votação da proposta de emenda constitucional tem que seguir um quórum qualificado, tem que ser aprovada por muita gente. Como assim, prof? A votação da PEC é feita em 2 turnos, mediante a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso, 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. Ou seja, para aprovar uma modificação da Constituição, exige-se um quórum qualificado. O número de pessoas que tem que aprovar aquele conteúdo é muito grande, correto? 3/5 dos membros da Câmara, 3/5 dos membros do Senado. Votação em 2 turnos, hein, gente? Tá vendo que existe um processo mais dificultoso para alterar a Constituição? O processo para modificar uma lei é muito mais simples. Agora, o processo para alterar a Constituição é mais dificultoso, porque eu estou falando da lei máxima de uma dada sociedade. Ou seja, quando eu falo de emenda constitucional, olha esse esquema aqui, gente, que facilita muito o seu entendimento. Dá uma olhadinha nele. Quando eu falo de emenda constitucional, eu tenho que lembrar que existem alguns legitimados especiais que podem apresentar proposta de emenda constitucional. Quais são esses legitimados? 1/3 da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas. Quando eu falo mais da metade, em cada assembleia legislativa tem que ter tido uma votação em que 50% mais um dos membros da Assembleia aprovaram aquele conteúdo da proposta de emenda constitucional. Feita essa proposta vai ser analisada por uma comissão no Congresso de Constituição e Justiça, que vai analisar os requisitos formais e materiais, vai fazer um juízo de admissibilidade. Essa proposta é admissível? Feito esse juízo de admissibilidade por essas comissões, vai ser encaminhada a proposta para votação. Votação em 2 turnos, sendo que cada casa legislativa tem que aprovar aquele conteúdo da PEC, pelo menos com 3/5 de aprovação, gente, dos membros do Senado e 3/5 dos membros da Câmara. Olha que processo mais difícil, né? Para mudar a Constituição, tem todo um processo mais detalhado. Essa parte aqui, gente, responde a 200 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Aqui, tá com dúvida no conteúdo dessa página? Escute aqui em áudio ou em vídeo a explicação de cada página do material. Eu expliquei cada página para vocês. Cada página do material está explicada em áudio para facilitar o seu entendimento. Beleza. Poder constituinte derivado, decorrente, poder constituinte derivado revisor. Gente, a revisão da Constituição, em conformidade com o artigo 3º do ADCT, estava prevista uma revisão do texto constitucional, que aconteceu, gente, 5 anos após
a publicação, a edição da Constituição. Essa revisão já aconteceu no passado, já aconteceu lá em 94, então não vai acontecer mais. Existe uma discussão na doutrina, será que pode acontecer uma nova revisão do texto constitucional? Mas não, o entendimento da doutrina majoritária é que não. Né? O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê uma revisão única do texto constitucional que aconteceu 5 anos após a publicação da Constituição. Ou seja, em 1994, essa revisão aconteceu, não vai acontecer mais. Poder Constituinte derivado revisor, o quê? Essa revisão já aconteceu, então esse dispositivo do ADCT já o quê? Já exauriu os seus efeitos. A Constituição já foi revista, já aconteceu a revisão, não vai acontecer novamente. Galera, tá muito rápido? Me fala aí. E por fim, poder constituinte derivado decorrente. Pessoal, esse poder constituinte derivado decorrente, ele também deriva, né, da Constituição. E é o poder que os estados possuem. Cada um dos estados possui para elaborar sua própria Constituição estadual, né? Então, a própria Constituição Federal estabelece e vai falar que cada estado tem a prerrogativa, a obrigação de elaborar sua Constituição estadual, beleza? Poder constituinte derivado decorrente, dá uma olhadinha nesses artigos, não vai dar tempo de falar todos, mas é bem lei seca, dá uma olhadinha nesses artigos que eu sinalizei para vocês. Sempre quando eu coloco um artigo, a gente explica para vocês o conteúdo daquele artigo com exemplos. E por fim, poder constituinte difuso, gente. Poder constituinte difuso é o poder, né, de alteração da Constituição sem modificar o texto da Constituição. Como assim? A Constituição vai ser alterada em razão do fato de que a interpretação daquele texto mudou. A sociedade evoluiu e agora a sociedade interpreta aquele texto de um jeito diferente. A interpretação foi modificada. Poder constituinte difuso. Houve essa mudança de interpretação sem mudar na literalidade do texto. Eu não modifiquei nada que está escrito na Constituição. Eu simplesmente modifiquei a interpretação do texto constitucional. Então, peraí, prof. Recapitulando o que você falou aqui nessa live, que eu falei que ia ser uma live curtinha de revisão. Quando a gente fala de poder constituinte, quando eu falo de Constituição, Constituição é a lei máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado. Na Constituição estão estabelecidos os poderes do Estado, a estrutura do Estado, os fundamentos da atuação do Estado, os deveres do Estado e os limites dos poderes do Estado. Tudo isso está na Constituição. Quando eu falo de poder do Estado, eu tenho que lembrar que todo o poder do Estado vem do povo. Somos nós, o povo, que damos ao Estado poder para quê? Para governar o povo que está naquele território. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa quem? O povo, naquele determinado território. E quando eu falo especificamente sobre Constituição, eu tenho que lembrar sobre esse conceito de poder constituinte e suas classificações. Eu tenho poder constituinte originário, poder constituinte derivado e poder constituinte difuso. Como assim? Vamos entender. Poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. Ele é inicial e ilimitado. Poder constituinte decorrente reformador. Poder constituinte decorrente reformador é o poder de reformar o texto constitucional, modificar a Constituição. Por isso que ele decorre da própria Constituição, decorre esse poder de modificar a Constituição, porque é a Constituição que estabelece as regras a respeito da sua modificação, da modificação do seu texto. Poder constituinte decorrente revisor. A própria Constituição estabeleceu no artigo 3º do ADCT a revisão do texto constitucional que já aconteceu lá em 1994. Já aconteceu. Beleza. Poder constituinte derivado, poder constituinte difuso, gente. Poder constituinte difuso é o poder de interpretar a Constituição de uma forma diferente. Há uma modificação no entendimento a respeito daquela literalidade do texto. O texto continua o mesmo, mas a interpretação mudou. Falei de tudo? Acho que eu falei de tudo nessa revisão com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha nos esquemas do final do capítulo para facilitar o seu entendimento. Todas as questões de prova foram encaixadas nesse livro, todas. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material, feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias.
No finalzinho do livro, dá uma olhadinha nas frases poderosas. Essas são as frases que respondem o maior percentual de questões de prova quando eu falo de poder constituinte. Leia essas frases antes da prova, gente. E esses são os artigos mais importantes dessa matéria que a gente falou hoje. Lê os artigos, aproxime o celular do QR Code de questões, responda as questões que cobram esses artigos da lei seca, que são os mais importantes. Combinado?